Quero saudar os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres por iniciar este projeto que estava em nosso coração de proporcionar subsídios também para a classe de jovens no canal do portal EBD, sempre com o objetivo de contribuir com a obra de Deus e com o professor da Escola Dominical, que tem a tarefa tão importante, a missão dada por Deus de ensinar o seu povo. Quando o povo do Senhor ele tem a doutrina no seu coração, o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras do próprio Deus, nos ajudando assim a fugir do pecado. E, caso venhamos a pecar, por a palavra estar em nosso coração, nós então nos arrependemos, mudamos de direção. O arrependimento, meus queridos e queridas, ele nos leva ao perdão. E quando somos perdoados, temos nosso nome escrito no livro da vida, o que nos faz cidadãos dos céus. Eu peço aos irmãos e irmãs que não deixem de compartilhar estas pré-aulas, também de visitar a nossa sala dos professores. Eu pretendo em breve colocar aqui um tutorial no nosso canal de como se inscrever, para que vocês tenham acesso à sala dos professores. É lá que os nossos comentaristas do portal EBD vão estar à disposição para responder às suas perguntas, às suas dúvidas. Por isso que nós não temos mais respondido as perguntas que são feitas aqui no YouTube, porque existe a sala dos professores, que é o local propício justamente para nós abordarmos cada tema de cada referida aula, para o crescimento do nosso conhecimento da palavra do Senhor. E assim como nós temos já esse trabalho feito para a classe de adultos, né, a nossa proposta também é fornecer, através destas pré-aulas, um conteúdo adicional. Por isso que os irmãos não vão ver aqui nós fazendo a leitura da revista, né, até porque já existem muitas videoaulas que estão justamente apresentando esta proposta, e essa não é a nossa intenção, né? Também porque nós entendemos que essa parte de leitura da revista ela é feita justamente na sala de aula. Porque embora tenhamos agora um ambiente de pandemia, onde alguns grupos não estão indo à igreja, para a escola dominical, devido a serem grupos de risco, mas as pré-aulas são um preparatório. Porque a aula mesmo, nós frequentamos a escola dominical, porque ali não é só nossa busca pelo conhecimento, mas também um culto a Deus, nós prestamos nosso culto de adoração ao Senhor. Então, o nosso objetivo aqui é que nessa pré-aula nós forneçamos assuntos complementares à revista. E nós estaremos estudando, a partir deste trimestre, um trimestre temático. Nós trataremos aí sobre homens e mulheres que deram dons, mas também maus exemplos. E estes bons e maus exemplos, eles justamente nos servirão, como diz o slide, de referência. O que nós devemos fazer e também o que nós não devemos fazer. Meus queridos, vivemos um momento difícil da vida do homem e principalmente da igreja sobre a terra, onde nos falta muitos bons exemplos para que nós venhamos a seguir. Num ambiente turbulento como nós temos vivido atualmente, os bons exemplos estão escassos e os maus exemplos estão superabundando, né? Então, realmente um momento bastante difícil. E aí também nós estaremos seguindo o conselho de Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 6, nos diz assim, ó, vamos ler somente o versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós vamos aprender ao longo desse trimestre que houveram muitos homens e mulheres de Deus que tinham no seu coração verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. E quando falamos dos maus exemplos, o intuito do coração destes homens e mulheres que também foram maus exemplos
ele não vai ser com que fazer a vontade de Deus, mas sim de fazer a sua própria vontade, atender às suas próprias concupiscências. E esse tema, ele é muito importante nessa faixa etária dos jovens, justamente porque é o momento da vida onde as referências elas são muito determinantes para as decisões que os jovens vão tomar, e essas decisões elas vão refletir ao longo da vida. Também passei por esta fase, hoje já estou partindo para os meus 42 anos, mas eu lembro que ali, a partir dos meus 18 anos, realmente foi um momento muito difícil, aonde muitos maus exemplos na minha vida pessoal surgiram e que levaram a fazer coisas que não agradaram ao Senhor. Mas se eu tivesse naquela época, na casa de Deus, tivesse acesso ao ensino desses grandes homens de Deus, eu tenho certeza que a trajetória seria um pouco diferente. Mas Deus tem misericórdia de nós e nos alcançou, e nós estamos aqui junto com os irmãos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, esse tema, como nós comentamos, ele é bastante importante, né? Bastante importante para essa faixa etária dos jovens, né? E quando a gente fala sobre exemplos, né, nós também precisamos lembrar que é da natureza humana imitar o comportamento daqueles que os rodeiam. A história ela mostra bastante isso. Hoje, no momento em que nós estamos vivendo de uma grande difusão dos meios de comunicação através da internet, e ainda mais com 5G, que logo logo estará isso, vai ainda se acelerar muito mais, nós vemos pessoas fazendo ou seguindo exemplos de outros, na maioria maus exemplos, porque estão justamente tendo acesso a essa informação. É muito fácil hoje você encontrar pessoas aí seguindo o nazismo, porque através da internet conheceram a história de Hitler e assim por diante, e estão seguindo este mau exemplo, né? Porém, meus queridos, o Evangelho ele nos faz nova criatura. E como novas criaturas, temos acesso à sabedoria de Deus. E a sabedoria que vem do alto, meus amados, ela nos faz discernir o certo do errado. Essa sabedoria justamente faz com que nós venhamos a seguir os bons exemplos e não os maus exemplos. A palavra do Senhor ela também fala um pouquinho sobre isso. Fala sobre quem nós devemos imitar. Quer ver? Abra lá sua Bíblia na carta aos Hebreus, lá no capítulo 13. Eu vou ler um versículo para os amados que ele é muito dito, mas também que hoje existem maus exemplos também, mas que não devem ser seguidos. Nós estamos falando aqui do bom exemplo. Versículo 7, olha o que diz. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Bons exemplos são muito importantes para a vida do cristão, para que nós venhamos a seguir o caminho que leva ao céu e não o caminho que leva à destruição. Então esse texto aí, ele foi bastante importante para que nós viéssemos a entender esse conceito. Mas quando nós falamos da palavra exemplo, eu sempre gosto de trazer o significado das palavras, porque às vezes nós temos um entendimento que não é o entendimento correto, né? O entendimento ali da nossa língua, que é o português, uma língua bastante rica. Quando nós vamos ao dicionário, nós vamos aí que a palavra exemplo, que é um substantivo masculino, fala sobre o quê? Sobre uma frase ou palavra citada para apoiar uma definição ou uma regra. Esse é o primeiro significado. O segundo é que aquilo que pode ou deve ser imitado. E o terceiro significado fala sobre modelo, lição. Então, o exemplo é algo que deve ser imitado quando for um bom exemplo e o que não deve ser imitado quando for um mau exemplo. Vai ser interessante que nesse trimestre, dos bons exemplos, inclusive, nós vamos ver momentos onde os homens de Deus falharam. Mas talvez o professor, a professora, o irmão ou a irmã esteja se perguntando, mas se ele era um bom exemplo,
e ele falhou, então como é que eu faço agora? Como é que eu vou seguir um exemplo que também errou? Mas havia uma diferença. Em todos os bons exemplos, no momento em que eles falharam, eles voltaram atrás, convergiram do caminho que estavam seguindo, pediram perdão a Deus e alcançaram a misericórdia. A diferença do mau exemplo é que ele nunca acha que está errado. Ele sempre acha que o que está fazendo é o certo e que todos os outros que estão à sua volta são os que estão errados. Então, esse aspecto vai estar bastante presente ao longo desse nosso trimestre. Também eu queria citar para os irmãos e para as irmãs que a Bíblia é repleta de bons exemplos. Inclusive, muitos que nós não vamos ter estudado nesse trimestre devido a tempo hábil, são somente 13 lições, né? Então nós daremos foco aos bons exemplos de quem? De Moisés. Nós falaremos sobre Débora, sobre Abigail, sobre Natã, sobre a Sunamita, que bom exemplo ela nos traz, o bom exemplo de José, o bom exemplo de João Batista, da mulher samaritana e também de Barnabé. Mas também estaremos falando sobre alguns maus exemplos, que não devem ser seguidos, como o exemplo dos filhos de Eli, o exemplo de Saul, que nós vamos ver que ele começou bem, mas mudou a sua trajetória ao longo da vida. Nós vamos falar sobre Jezabel, né? Que terrível exemplo nos deu Jezabel, e também sobre Judas. E eu quero aqui levantar para os irmãos também um ponto bastante importante. Durante esse trimestre, nós como professores da escola dominical, também precisamos ser bons exemplos para os nossos alunos. Precisamos ser exemplos a serem seguidos. Não como os fariseus, onde o próprio Jesus disse, olha, o que eles falam, você imita, mas o que eles fazem não deve ser imitado. Então não sejamos como os fariseus, que falam uma coisa, mas fazem outra. Então é muito importante para o professor da escola dominical ele ter a credibilidade da sua sala e realmente ele ter uma conduta que seja de acordo com aquilo que ele está ensinando. Sabemos que também é algo escasso nos dias de hoje, pois, meus amados, a renúncia é algo que deve estar presente na vida do cristão, porque sem renúncia não há como fazer a vontade de Deus. Sem o homem renunciar-se a si próprio, não há como agradar ao Senhor. Mas falando um pouquinho agora sobre essa nossa lição de número 1, ou ainda antes disso, só vou mencionar aqui para os irmãos, dividir aqui a capa da revista, né? Os irmãos estão vendo aí, vou até colocar ela um pouquinho maior aqui na tela. A capa da revista, nosso professor, um cara especialista, né? Nas capas, nós também queremos dividir algo que passou no nosso coração com os irmãos. Nessa nossa caminhada para o céu, nós precisamos, como estamos nessa noite, saber pesar bom exemplo. Achei bastante interessante essa balança marcada porque ela remete justamente a isso. O que tem sido um peso maior para nós? Peso para o bem aqui, mais pesado, mais robusto, maior no coração. Será que são os bons exemplos de Deus? Ou será que eu tenho deixado os maus exemplos fazendo parte da minha vida? Então isso é bastante importante também nós passarmos para os nossos alunos, os nossos classificados jovens, que eles devem dar um real valor para o bom exemplo e deixar o mau exemplo. Último plano, não se deve voltando aqui, continuando aqui com os irmãos, agora falando sobre a nossa lição de número 1. Nessa lição de número 1, justamente nós falaremos sobre Moisés. Quem foi Moisés? Eu pegando aqui a revista, né? E dividindo aqui com os irmãos, Moisés, estaremos estudando sobre a diferença que a presença de Deus faz.
Moisés, como homem de Deus, meus amados, nós poderíamos trazer vários aspectos da sua vida com o Senhor, da sua trajetória, da sua missão aqui na terra, entregue pelo próprio Deus. Mas o nosso foco hoje, ele vai ser justamente no aspecto da presença de Deus na vida de Moisés. Então, vai ser esse o foco da nossa lição. Nós vemos que Moisés ele nasceu num tempo, meus amados, de grande turbulência na história do povo hebreu. O povo hebreu, após uma grande fome, como nós sabemos, foi ali em direção ao Egito, em busca de alimento, em busca de recursos, e encontrou ali José, um dos filhos de Jacó, como governador do Egito. E a partir dali eles passaram um bom tempo no Egito, um tempo de bonança, um tempo onde houve crescimento, crescimento em número, né, em populacional, mas também crescimento em recursos. Eles enriqueceram também como povo. Porém, em certo momento, um faraó que não conheceu a José, que não conhecia, não tinha afinidade com a história de José, ele começou a perceber que o povo estava crescendo demais. E começou a ter medo em seu coração, começou a ter desconfiança dessa multiplicação do povo hebreu. E aí ele começa a fazer tentativas de reprimir o crescimento do povo. Queria pedir para os irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no livro do Êxodo, lá no capítulo 1, versículo 10 até o 12 nós vamos ler. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículos de 10 a 12, nos diz assim: Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Embora o Faraó tivesse feito diversas tentativas para reprimir o crescimento do povo, quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Isso muito parece com a igreja dos nossos dias. Satanás usou desta arma, meus amados, justamente de oprimir o povo de Deus. Porém, quanto mais Satanás oprimia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Tanto é que o inimigo de nossas almas tem mudado a sua estratégia. Em vez de reprimir, em vez de oprimir, ele passou a tentar confundir a igreja do Senhor para fazer com que nós nos desviemos do alvo, que é Jesus. Nós nos desviemos do alvo, que é pregar o evangelho, porque somente assim haverá a volta de Cristo para buscar a sua igreja, e este é o desejo de todo cristão. Mas Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E vejam que esse espírito maligno estava no coração do faraó. Porque ele primeiro, o que o faraó fez? Tentou convencer as parteiras, falou, olha, vamos lá, nasceu um menino, você dá cabo da vida. Mas elas não quiseram seguir esse caminho, não deu certo. Aí o faraó tenta uma medida ainda mais drástica, né, que é de determinar a morte de todos os meninos. Isso foi uma atrocidade naquela época, causando grande abalo sobre todo o povo hebreu. Mas, embora Satanás ele tenha o intuito de roubar, matar e destruir, a vida não pertence a ele. Mas a vida pertence somente a Deus. E o sangue, que é vida, será requerido pelo próprio Deus. Vamos ver lá, livro dos Gênesis, capítulo 9,
versículos 5 e 6. Ó. Vejam só o que diz a palavra de Deus. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, e da mão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, sangue, que é vida, ele pertence a Deus e somente o Senhor tem poder para tirar a vida. Embora o ser humano, o homem mau, acha que ele pode tirar a vida de alguém, se Deus não permitir, ele não conseguirá, porque tudo está na mão e no controle do nosso Deus. Então, quando nós lemos esse texto, ele mostra justamente o trabalhar de Deus na vida de Moisés. Quando nós vemos, né, a perseguição do faraó para com as crianças, para com todos os meninos, e é nesse ambiente de profunda crise que Moisés nasce, né? E Deus então opera para usar o próprio inimigo para preservar a vida de Moisés. Tanto é que um membro da família real é que encontra Moisés no rio e o toma para cuidar. Vejam, meus amados, que nosso Deus, ele é poderoso e para ele não existe crise. Para o nosso Deus não existe situação difícil, não existe impossível, não existe forma de operar segundo a visão humana, não. A palavra do Senhor diz que ele veio aqui para transformar as coisas loucas deste mundo. Por isso que neste momento de pandemia, onde nós vemos um mundo desesperado, nós vemos um mundo alarmado, um mundo não sabendo o que fazer, nós como os cristãos temos que estar serenos, sabendo que a vida está nas mãos de Deus. E Deus pode e tem poder para usar um ambiente de crise para abençoar o seu povo, para fazer crescer a sua obra. E crescendo a obra de Deus, a obra do Evangelho de Cristo, o Senhor estará apressando a sua vinda para buscar a sua igreja, que é o que todos nós aguardamos. Então, durante esse tempo que Moisés ele ficou no palácio, meus queridos, como um membro ali da família real, ele foi instruído em toda a lei, em toda a ciência dos egípcios. Nós vemos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, ó, vamos ler o versículo 22. Olha o que nos diz. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Meus queridos, nós podemos aqui fazer uma conjectura. Vamos imaginar como era esse ambiente onde Moisés vivia nos seus primeiros 40 anos. Vivia no reino mais poderoso da época. A nação dos egípcios era a nação mais avançada, mais poderosa. Os irmãos vejam que eles tinham avançados conhecimentos na matemática, na geometria. Eles dominavam a arquitetura, dominavam a medicina. Tá? É interessante que um historiador lá da Universidade de Oxford, Warren Dawson, ele cita que existiam papiros médicos datados de mais de 40 séculos atrás. Ó. E esses papiros, meus amados, eles detalhavam ali procedimentos que são usados até hoje. Eles encontraram relatos, por exemplo, nesses papiros, do óleo de rícino, de ácidos, do uso do própolis para cicatrização, o uso de anestésicos, tudo isso já fazia parte da cultura egípcia. Então, os irmãos vejam qual era o estágio que estava essa cultura. Então, todo esse ambiente que Moisés fazia parte, né, era um ambiente voltado para o homem,
onde o homem confiava nas suas próprias forças, no seu conhecimento, naquilo que estava à frente das suas mãos, né? Então era sempre o eu e o eu. E Moisés cresceu nesse ambiente. Porém, meus amados, nós precisamos ressaltar alguns pontos. Ainda só para terminar de mencionar que a civilização egípcia daquela época, ela desenvolveu instrumentos como harpa, flauta, trombeta de metal, o oboé, né? Então, que é ali menor com som parecido de um violino, que é o alaúde, né? Também foram originados daquela terra. Jogos de tabuleiros, que até hoje existem, né? Não fazem tanto sucesso como na minha época. Hoje os jogos eletrônicos são que estão fazendo mais sucesso, mas na minha época fazia sucesso o xadrez, a dama, o banco imobiliário, né? Mas isso hoje está um pouquinho em desuso, embora seja muito bom para as crianças para o raciocínio, né? Tirando a parte de excesso de competitividade que não deve haver, mas a origem desses jogos de tabuleiros ele está ligado à civilização egípcia. Tá? E só que eu queria comentar aqui com os irmãos, nós falamos sobre todo esse ambiente, né, onde Moisés estava. Quer ver? Vejam só, abram as suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 11. Pegando aqui a minha Bíblia agora, alguns textos eu tenho aqui já no digital, mas isso eu me recordei agora. A Galeria dos Heróis da Fé. Aos Hebreus, capítulo 11. Olha o que nos diz sobre José a partir do versículo 23. Ó. Pela fé, sobre Moisés, perdão. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha só, a fé começou com os pais. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O texto ainda continua dizendo que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Os irmãos e irmãs vejam o que é o trabalhar de Deus na vida do homem. Mesmo em meio a todo aquele ambiente de pompa, né? Aquele ambiente de riqueza, de exuberância, de ciência e sabedoria humana, Moisés escolheu buscar a Deus. E continuando, meus amados, nós vemos que a Bíblia, como nós lemos aqui, indica, né, que Moisés sabia que os egípcios não eram seu povo. Isso nós entendemos que advém dos ensinos de sua mãe, Joquebede, porque foi ela quem criou Moisés até ele já ser grande. É o que nos diz lá o livro dos Gênesis, capítulo 2, versículo 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenham tirado. Então, a Joquebede aí cria ele já sendo grande, né? já com capacidade de discernir algumas coisas. Então nós entendemos que a sua mãe o ensinou, a sua mãe o preparou para conhecer a Deus. Isso nós podemos tirar uma lição muito importante, meus amados. Na vida do homem, que já naquela tenra idade, sabendo que é muito importante ensinar uma criança no caminho que ela deve andar. Por isso, os pais absorvam este conselho. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Certamente, ainda que se desviar, ela não vai se esquecer dele. E Moisés teve esse tempo com a sua mãe, tudo trabalhar de Deus para que ele viesse a conhecer a origem do seu povo, né? Conhecer de onde ele tinha vindo, né?
E aqui também nós vemos que aquela riqueza, todo aquele poderio, né? Tudo aquilo não tinha como ocupar o lugar da presença de Deus. Moisés se incomoda ali com o peso da escravidão que estava sendo imposta ao povo hebreu, e a palavra nos conta que ele mata um egípcio que estava ali ferindo um de seus irmãos, como diz a palavra do Senhor. E eu queria aqui abrir um parênteses, meus amados. Nenhum de nós deseja passar por necessidades ou passar por aflições. Mas é importante que, para andar com Deus, nós precisamos ter em nosso coração de que tudo é vaidade. Assim dizia o pregador. E esse mundo, movido pelo consumismo, movido pela ostentação, nós vemos os veículos de comunicação, não é? Que hoje eles trazem toda essa ostentação para dentro da casa das pessoas, né? Então, a presença de Deus na vida dos cristãos tem cada vez mais se extinguido. Muitos têm optado por preencher o seu coração, a sua mente, os seus desejos para as coisas desta vida. Porém, para andar com Deus, nós precisamos estar com o coração voltado para agradar ao Senhor. O Senhor, meus amados, ele precisa estar presente 25 horas da nossa vida. Não estou falando aqui 24, eu estou falando 25 horas mesmo. Em nossas meditações, quando nós estamos sozinhos, quando estamos reunidos, quando estamos em um momento de alegria e também em um momento de tristeza. Em nossos pensamentos, em nossos sonhos, deve haver a presença de Deus. O Senhor deve fazer parte das nossas vidas. E Moisés, ele estava ali justamente vivendo em um ambiente que não era propício para se ter comunhão com Deus. Mas ele escolheu guardar em seu coração a história do seu povo, as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Assim como o Senhor prometeu para a sua igreja, que viria nos buscar. E um Deus que não falha nas suas palavras. Nós podemos ter isso no nosso coração. Ele estava, meus queridos, cercado por pessoas materialistas, cercado pela injustiça. Mas ele precisava da intimidade com Deus para que houvesse uma entrega total ao Senhor, que assim faria um grande trabalhar na sua vida. Então, a palavra do Senhor nos fala que Deus ali usa a perseguição de Faraó em querer matar a Moisés para que ele viesse a fugir do Egito. Há momentos, meus amados, que nós precisamos também de uma certa calmaria. Sim, né? Precisamos de uma certa calmaria, pois nesse momento de calmaria, nesse momento de estabilidade, né? Em tempos de crise, juntos é um ambiente propício para que nós venhamos buscar ao Senhor. Precisamos nos aproximar de Deus. Neste momento de pandemia, não é momento, meus queridos, para que nós venhamos a nos preocupar, a nos desesperar, a nós deixar nossa fé esmorecer, mas não. É momento de buscar ao Senhor, porque já é a última hora e falta só um pouquinho de tempo para que nosso Senhor Jesus Cristo venha raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. E nós vemos também na palavra de Deus, homens de Deus que passaram por momentos de crise e cresceram espiritualmente nesses momentos de crise. Os irmãos e as irmãs se lembram de Davi? Um dos momentos de maior crescimento, de virada na história de Davi, foi quando ele estava ali, após uma ferrenha perseguição de Saul, na caverna de Adulão. Sozinho, perseguido, sem a sua família, um momento de grande crise, mas Deus muda, transforma. E por que não lembrar do teimoso Jonas, que queria se colocar no lugar de legislador, no lugar de Deus, e entendia que o povo não merecia o perdão do Senhor, mas Deus levou ele
lá para o estômago daquele grande peixe. Para ali ele entender que com a vontade de Deus não se brinca. Os irmãos e as irmãs se lembram do apóstolo Paulo? Perdeu tudo o que tinha, a sua reputação. Paulo perdeu os seus privilégios que tinha ali em Jerusalém. Mas tudo isso foi um ambiente propício para que ele viesse a ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Lembremos também do Sermão das Bem-aventuranças, que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 5. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ao final daqueles 40 anos de crescimento e de conquista por parte de Moisés, ele vira um fugitivo. Vai parar no deserto, sozinho. Mas havia um Deus que estava trabalhando em sua vida. Aliás, meus amados, é no deserto que o Senhor nos prova. É no deserto que o Senhor sonda o nosso coração. É o que diz lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8, versículo 2. Olha o que diz, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Olha só, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Este era o objetivo de Deus para com o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Mas aqui mostra o caráter de Deus em relação ao relacionamento com o homem. Deus busca ver se nós estamos realmente com o coração voltado para Ele. Agora, em continuidade, vamos falar sobre a segunda fase da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos ali no Egito, agora ele é expulso, vira um fugitivo. E nesse período como fugitivo, Moisés vai parar em Midian. E lá em Midian, ele começa novamente a ser tratado pelo Senhor. Deus iria trazer uma sensibilidade, um desprendimento na vida de Moisés. Pois, meus queridos, sensibilidade e desprendimento das coisas desta vida são um requisito necessário para sermos a habitação de Deus, para ter comunhão com o Senhor. Em sua transformação como homem de Deus, Paulo precisou desse desprendimento, como nós falamos. E ele registra isso quando ele emite a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2. Vejam só, versículo 4. Olha o que ele diz a Timóteo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar, aquele que o alistou para a guerra. Então, quando nós nos desprendemos das coisas desta vida, nós estamos a agradar aquele que nos chamou. Então, embora essa vida no palácio também tenha sido feito parte da preparação de Moisés para aquela missão que Deus iria entregar a ele, o tempo que ele ficou em Midian funcionou como um filtro, meus irmãos. O que faz um filtro? Um filtro, ele retém parte da matéria e deixa passar uma outra parte. E dependendo do tamanho dos folículos desse filtro, é o que ele vai reter e o que ele vai deixar passar. E em Midian, o Senhor reteve tudo aquilo que não era bom, que Moisés tinha aprendido no Egito, para deixar passar somente o que era bom, o que era agradável a Deus e o que seria para o crescimento espiritual de Moisés.
Essa lapidação ocorreu na vida dele como acontece com um diamante. Se nós formos lá no livro de Jeremias, esse mesmo processo ali é chamado de casa do oleiro, onde o vaso de barro é desfeito para ser novamente feito segundo a vontade de Deus. Estamos preparados para sermos lapidados? Estamos à disposição de Deus para receber esse tratamento necessário? Para receber o filtro do Senhor? Para que venhamos a ser exatamente aquilo que Deus espera de nós? Para ter a presença de Deus, é necessário passar pelo deserto que lapida, pelo deserto que filtra e deixa para trás tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E Deus estava trabalhando ali junto ao povo hebreu, na sua revelação progressiva. Todo o Antigo Testamento ele é a revelação progressiva de Deus ao povo. E eram usadas situações do dia a dia para ensinar o povo, para ensinar os hebreus. E em nossa dispensação, onde Deus ele aí se revelou completamente, né, habitando nos nossos corações, ainda temos uma necessidade ainda maior desse desprendimento. Olha o que diz lá a primeira carta aos Coríntios, meus amados. Lá no capítulo 15, eu vou ler com os irmãos e com as irmãs o versículo 19. Ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós esperarmos em Cristo somente as bênçãos, como se tem pregado muito em nossos dias, somente as riquezas, as posses, somos os mais miseráveis. E Moisés, então, conhece a sua esposa, Zípora. Eu sei que eu já vi muitos pregadores aí falarem mal de Zípora, viu? Mas eu queria dizer para os amados irmãos e irmãs que Zípora ela tem muito boas qualidades como esposa, né? Às vezes a gente pega algumas situações, né, envolvendo a Zípora, mas ela foi um apoio, foi a mãe dos filhos de Moisés, foi a mulher que Deus preparou na vida dele, né, em todo esse momento de transformação na vida de Moisés. E ali com Zípora e Jetro, Moisés aprende o que é ser pastor de ovelhas. Moisés aprende o que é você cuidar de um rebanho. É lá que ele aprende, meus amados. E ao cuidar do rebanho, Moisés aprende algumas coisas. Ele aprende ali que para que o rebanho fique saudável, para que o rebanho cresça, ele precisava providenciar pasto, ele precisava providenciar água para o rebanho. Né? Nós vemos isso lá no Salmo, se eu me recordo aqui, Salmo 23, olha, Salmo 23, muito conhecido, né? Versículo 2, ó. Deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, né? Essas aqui são as palavras de Davi, que também foi pastor, né? Então ele sabia que o rebanho precisava de verdes pastos. Também ainda na história de Davi, nós vemos que ele aprendeu a proteger as ovelhas, né? Aprendeu a matar o urso, o leão, a proteger as ovelhas dos ladrões, dos salteadores. Né? Como pastor de ovelhas, Moisés aprendeu a cuidar delas, a sarar as suas feridas, né? Porque as ovelhas precisam de todo esse cuidado, são animais muito dóceis, né? Aprendeu a liderar o rebanho, né? Então a gente falou sobre o Salmo 23 aí, quando fala, né, eu sou o bom pastor, né? Justamente fala sobre e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. É justamente essa função, né, do pastor de guiar o rebanho. Tá? Inclusive quando a gente nos arremete ao Israel antigo, as ovelhas elas seguiam o pastor pela sua voz. Está lá em João capítulo 10, né? Ouvindo a voz do seu pastor.
Também ele aprendeu a disciplinar, às vezes, uma ovelha. Por que que o cajado, né? Ele serve, tem dupla função. Ele serve para puxar uma ovelha, não é isso? Se ela for cair num precipício, mas se a ovelha estiver meio rebelde, você dá uma batidinha assim, né? Somente para ela falar, opa, não é assim que age não. Então, também serve para disciplinar as ovelhas. E Moisés aprendeu isso, né? Ele aprendeu a juntar para que elas não ficassem dispersas. Apesar do inimigo de nossas almas hoje querer espalhar o rebanho de Deus, né? Criando contendas, confusões nas igrejas, dissensões, porfias, pelejas, mas o pastor, e Jesus, que é o bom pastor, ele ajunta, né? E não espalha. Então Moisés também aprendeu isto, né? Ok, meus amigos? Então, aqui são alguns pontos, né, onde Moisés aprendeu durante a sua estadia em Midian, que também durou aí cerca de 40 anos. Né? Onde que nós vemos isto? Queria me arremeter novamente lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, agora no versículo 29, nos diz assim, ó: E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então, durante esses outros 40 anos de aprendizado, Moisés agora tem valores diferentes. Desde que saiu do Egito, ele podia compreender as misericórdias de Deus através de se ter uma família. Saiba disso, meu amado irmão, minha irmã. Família cristã aprende a misericórdia de Deus através dela, através do trabalho, né? Então ele soube ali ter um trabalho onde requeria muito mais esforço e ele entendeu a misericórdia de Deus porque ele dependia de Deus. Será que nós dependemos do Senhor no nosso trabalho? Ou será que achamos que o que fazemos nas empresas, nossos negócios, são méritos nossos? Méritos das nossas próprias forças, meus amados? Para estar na presença de Deus, temos que aprender como Moisés, que através de um trabalho duro como pastorear ovelhas, em meio, né, a um campo aberto, sofrendo as intempéries, o calor, o frio da madrugada, ele aprendeu ali a depender de Deus, né? E como estava nesse ambiente propício da natureza, a contemplar a criação de Deus, ele também aprendeu quem era o Deus criador de todas as coisas. Às vezes, em nossas cidades de pedra, como São Paulo, as grandes metrópoles, nós dentro das nossas casas de tijolos, olhamos para o teto e vemos, olha, mas espera aí, essa laje aqui foi o pedreiro que eu contratei que construiu essa laje. Mas quando nós não temos nada, estamos em meio à natureza, olhamos para o céu e vemos as estrelas, meus amados. Homem nenhum é capaz de criar uma estrela sequer. Somente um Deus poderoso. E Moisés foi ali levado a Midian para ser trabalhado por Deus, para estar dentro dos padrões do Senhor, para que viesse a ter comunhão com Ele. Bom, a partir de agora, nós vamos falar sobre o encontro de Moisés com Deus. Como nós lemos lá no versículo 29 de Atos dos Apóstolos 7, Moisés ali tem um encontro sobrenatural. O povo que estava sendo oprimido ainda mais pelo faraó, mas com a morte do faraó que perseguiu a Moisés, o povo de tanta opressão, né? Então o povo clama. O povo leva um clamor ao Senhor como há muito tempo não havia feito. E neste clamor, Deus ouve e Deus atenta para o clamor do povo. Pela difícil servidão que eles estavam sofrendo ali. E Moisés, ao apacentar o rebanho, ele ali, atrás de uma sarça, surge, né? A Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, mas aí significando a presença de Deus ali no Monte Horebe, incendiando aquela sarça. E aquela mesma sarça
ela não se consumia. Quando nós nos arremetemos àquela região, meus queridos, a sarça era um tipo de arbusto e tendência a estar muito seco. Então, se um arbusto ele pegava fogo, ele se consumia muito rápido. Então, para o morador daquela região, ver uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo, era algo impossível de se ver. Isso chamou muito a atenção de Moisés. Matthew Henry, ele diz que ele observa que o fogo não estava em um cedro alto e majestoso, né, mas em um arbusto com espinhos. Ó. Ele diz que é no sentido de mostrar que Deus escolhe os fracos e despreza as coisas altivas deste mundo. Assim como Moisés, que naquele momento era apenas um simples idoso ali, já de 80 anos, né? Que podia ser tido como fracassado, como diz Matthew Henry, um pastor de ovelhas, né? Então o Senhor ali usa aquela sarça, aquela vegetação mais rasteira, né? Quando a gente vai para Moody, ele fala que assim como a nação de Israel não foi consumida na fornalha da aflição, assim também a sarça, ela não se consumia. Por quê, meus amados? Porque Deus ele estava lá. Deus estava na presença de Moisés. E nós podemos tirar algumas lições daquele primeiro encontro sobrenatural de Moisés com Deus. O que nós podemos tirar de ensinamento? Primeira coisa que Moisés precisa fazer, que o próprio Deus manda, é que ele deveria tirar as sandálias. Porque a partir do momento que ali estava a presença de Deus, aquela terra era santa. Então aquelas sandálias que andavam pelos caminhos de Midian, né, não poderiam estar na presença do Deus Altíssimo. Isso nos ensina, meus queridos, que para nós que estamos em Cristo, nós temos a oportunidade de entrar na presença de Deus. Mas para entrar na presença de Deus, nós precisamos nos despir do velho homem. E essa presença, ela é garantida e nos mostra lá aos Hebreus capítulo 10, 9 e 10, olha só o que diz, ó. Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Então, através de Jesus, nós tiramos a nossa sandália. Porque pelo sangue de Cristo somos santificados e temos o direito, passamos a ter a condição de entrar na presença de Deus. Somente em Jesus que o homem tem novamente a oportunidade de entrar na presença de Deus. E nós vemos também nessa passagem que Moisés ele questiona, olha, quando eu for falar com o povo, em nome de quem que eu estou indo? E Deus responde para ele, né? Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou o que sou. Quando nós pegamos as iniciais deste nome, YWWH, né? Que provavelmente a pronúncia original seja Yahvé, né? E ali, a partir do ano 300 a.C., meus amados, os judeus eles passaram a pronunciar Adonai, né? Passou a ser mais utilizado do que o tetagrama. Então, eles fizeram também o que? Fizeram uma fusão, né? Dessas 4 iniciais do tetagrama com as vogais de Adonai. Através dessa fusão, nós vemos surgiu aí, né, o resultado dela, a pronúncia, né, de Jeová. Né? E quando a gente, ao longo da história, principalmente a partir de 1500, passou-se, através da reforma, né, passou-se a pronunciar Jeová. Mas é justamente a fusão, né, do tetagrama, são as iniciais, o eu sou o que sou, com Adonai, né, formando esse novo nome, essa nova forma de chamar a Deus, né? Então, muito pronunciado Adonai, Javé, nas sinagogas nos dias de hoje. Nós podemos aqui, meus queridos, aprender que o nome de Deus ele é santo.
E para entrar na presença do Senhor, é preciso haver reverência, é preciso haver santidade, é preciso haver temor. Eu queria convidá-los agora, abram as suas Bíblias, lá no Salmo de número 25. Eu vou ler o versículo 14. Olha o que nos diz. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. As misericórdias de Deus, os mistérios do Senhor, a presença de Deus na vida do homem é para aqueles que o temem. Temos tido temor ao Senhor? Temos tido a devida reverência a Deus? O inimigo de nossas almas, ele sabe que quando há irreverência, não pode haver a presença de Deus. E sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo do Senhor, o homem é frágil, facilmente enganado e pode ser facilmente destruído. Reverência ao Senhor, temor ao Senhor, algo que está muito em falta em nossos dias. Nós vemos também que Moisés ele começou a questionar Deus em relação às suas condições, dizendo que era um homem duro de palavra, dizendo que não sabia falar, começou a criar um monte de desculpas aí para não fazer a vontade de Deus, né? E quantos em nossos dias também não têm usado de desculpas, né? Tem tentado resistir, assim como Moisés resistiu, procurando motivos para não ser enviado para fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós não fomos chamados para simplesmente irmos aos cultos, para louvarmos 2 ou 3 hinos e ouvirmos a palavra de Deus e voltarmos para casa. Nós fomos chamados para dar frutos, e frutos com abundância. Nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor, a ser sal da terra, a ser luz deste mundo, meus queridos. Não vamos começar a dar desculpa. Não vamos dizer, olha, eu não vou servir a Deus porque tal pastor fez isso, porque a igreja está assim, ou a igreja está assado. Vejam se os pais da igreja, os primeiros apóstolos, eles deixaram de servir ao Senhor, de pregar o evangelho, porque as sinagogas estavam com problemas. Os escribas e fariseus corrompidos. Não, eles não deixaram, porque tudo isso é desculpa, meus amados. Desculpa que se cria, que o homem cria para não servir ao Senhor. E não há como ter a presença de Deus se nós não fizermos a sua vontade. Não há como, amados. Despertemos. Ensinemos os nossos jovens que eles precisam também despertar e ter o desejo, a vontade de fazer a vontade de Deus. Alegra-te na tua mocidade. E aí, Deus faz algo sobrenatural. Porque Moisés começou a dar umas desculpas, mas o Senhor conhecia o seu coração. E Deus ali mostra para ele, transforma o seu cajado em cobra. Deus ensina a Moisés, olha Moisés, você está com medo? Você está preocupado? Mas eu tenho poder sobre a matéria. Deus transforma a mão de Moisés, uma mão leprosa e depois uma mão sã de novo, como Deus que dizendo, Moisés, eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte. E Deus ali transforma a água em sangue para mostrar para ele que é ele que dá e pode tirar a vida. Por isso, meus amados, temamos ao Senhor, não temamos as coisas desta vida. Porque as coisas desta vida não podem tirar aquilo que só Deus tem no seu poder, no seu controle e na sua mão. Porque tudo está nas mãos do nosso Criador. Então, nesse encontro com o Senhor, nós podemos tirar algumas lições que nós comentamos aqui com os irmãos de Moisés, no seu primeiro encontro com Deus. Mas Deus começa a cada vez ter mais intimidade com Moisés. E Moisés aceita a missão.
Moisés, então, ele é enviado, né, para libertar o povo hebreu das garras do faraó. E essa libertação não seria através de exército, através de espada, através de armas, não. Essa libertação seria debaixo da potente mão de Deus. Porque quem anda, meus queridos, na presença de Deus, não confia nas suas próprias forças, mas confia no Senhor dos exércitos. E é nele que tem que estar a nossa confiança, não aquilo no nosso conhecimento, não na nossa força física, não no nosso intelecto, mas devemos confiar no Senhor. Porque é Ele que pode abrir porta onde não tem porta, que pode derrubar muro que foi construído com toda a potência humana. É Ele que pode, através de um vírus tão pequenininho, deixar todo um planeta, bilhões de humanos atemorizados. Você tem dúvida ainda do poder desse Deus? Você tem dúvida, meu irmão e minha irmã, do que pode Deus fazer quando nós estamos na presença dele? Quando nós estamos em comunhão com ele? E Deus foi assim na vida de Moisés. E para andar na presença de Deus, Moisés também nos ensina que algo é necessário. A primeira coisa que é necessária para nós andarmos na presença de Deus é fazer a sua vontade. Abra lá sua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falarás a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Observem que ele deveria falar tudo que Deus mandar. Não era a vontade de Moisés, não eram as palavras de Moisés, mas seriam as palavras do próprio Deus. E essa, meus amados, é uma das características da igreja de Efésios, a igreja das regiões celestiais, de transpor as suas ações à vontade de Deus. Tá? Tudo aquilo que eles deveriam fazer deveria ser segundo a vontade do Senhor que fora revelada em Cristo. Abra lá sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 8 até o 10. Olha só o que nos diz. Que ele tornou abundante para conosco e toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tornou superabundante. Ser cristão é fazer a vontade daquele que enviou o nosso Salvador. E é assim que Moisés é usado pelo Senhor para libertar o povo com mão forte do Egito. Também Moisés nos ensina que para andar na presença de Deus é preciso interceder, é preciso clamar. Olha só, meus amados, livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 4. Ó. Aqui nesse versículo nós vamos ver que uma das vezes que Moisés precisou clamar, interceder pelo socorro de Deus e pelo povo, porque ele estava apertado, em situação difícil e precisava de uma saída. Olha o que nos diz. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O povo já estava apertando ele. Mas vejam que ele não foi lá discutir, ele não foi tirar satisfação, ele não foi para o embate com o povo, ele foi clamar para o único que pode solucionar os problemas, o único que pode dar saída,
Por isso eu repito para os irmãos e para as irmãs que nós não podemos confiar nas coisas desta terra, mas somente no socorro que está em Jesus. O Salmo 121 é um exemplo para nós de clamar com confiança. Quero ler aqui alguns versículos com os irmãos. Olha só, Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda do Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. É o Senhor, somente Ele. Não é o dinheiro, não são as autoridades, não são os governos. Não há nada que possa nos guardar, meus irmãos, e nos guiar nesta terra e nos proteger do mal, a não ser o Senhor. Lá na primeira carta de João, lá no capítulo 5, a partir do versículo 14, fala assim, ó: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Quem anda com Deus, clama a Deus segundo a vontade de Deus. E foi na presença de Deus que Moisés clamou pelo povo após o pecado do bezerro de ouro, colocando diante de Deus, inclusive, a sua própria salvação. Lá no livro do Êxodo, capítulo 32, verso 32, ele fala: "Olha, agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito." Moisés foi capaz de pedir que Deus o riscasse o seu nome do livro da vida. Também nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. Porque para andar na presença de Deus é necessário ouvir a sua voz. O Senhor, ele queria que todo Israel fosse seu sacerdócio. Mas o povo temeu. O povo não quis subir no monte, não quis chegar até a presença de Deus. Meus irmãos, ouvir ao Senhor é um privilégio. Os hebreus falaram: "Olha, não, Moisés, vai lá você, fala você com Deus, e que Deus fala com você, fala conosco que nós faremos." Eles temeram entrar na presença de Deus. Ouvir ao Senhor é um grande privilégio. Nessa última hora nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos seguir os conselhos de Paulo a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, verso 3, ó: "Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas como tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Conselho de Paulo a Timóteo era que ele não voltasse às fábulas. Meus irmãos, e quantas fábulas existem em nossos dias? Quantas mentiras, quantos falsos ensinos, mas eu digo aos irmãos e às irmãs, o caminho é a palavra do Senhor. É na palavra de Deus que nós encontramos a sua inteira e perfeita vontade. Alguns estão ouvindo as redes sociais. Tem gente ouvindo artistas. Tem gente dando ouvido para os esportistas. Ouvindo a pensadores que surgem. Ouvindo aos amigos. Mas fechando os seus ouvidos para Jesus. Fujamos, meus amados. Fujamos dessa geração perversa. E ali os hebreus construíram um bezerro de ouro. Né? Construíram um bezerro de ouro e passaram a adorar esse bezerro de ouro. Deus, então, pelo pecado do povo, anuncia a Moisés: "Ó, não vou mais andar no meio do povo." Sabe o que Moisés faz? Meus amados? Ele constrói a tenda fora do arraial. A palavra chama de tenda da congregação.
Olha o que diz lá, livro do Êxodo, capítulo 33, verso 3. Ó. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Era na tenda da congregação que Deus falava com Moisés, e era fora do arraial. Moisés, ele se afastava do povo que estava em pecado, fazendo o que não agradava a Deus, para ter a presença de Deus. Como nós temos feito em nossos dias, meus amados? Como temos nos relacionado com esse mundo pecaminoso? Será que temos nos afastado do pecado que eles praticam? Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Moisés tinha um local para ter intimidade com Deus. Por isso que o Senhor Jesus fala, olha lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E por fim, a presença de Deus precisa ser nossa prioridade. Em sua caminhada no deserto, Moisés, ele tinha convicção de que sem a presença de Deus nada fazia sentido. Nada importava para ele se Deus não estivesse com ele. Ele fala isso lá no livro do Êxodo, capítulo 33, verso 15. Diz assim, ó: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele não queria seguir se ele não tivesse com a presença de Deus. E Deus se agradou disso, meus irmãos. Deus se agradou dessa postura de Moisés, tanto é que no versículo 17 ele fala a Moisés, ó, farei também isso que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então, Moisés dava prioridade para a presença de Deus. E nós também devemos dar prioridade para a presença de Deus. E é nesse momento, meus queridos, que Moisés, esse momento de comunhão com o Senhor, ele pede para ver a glória de Deus. Lá no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 21, Deus fala ali que ele não poderia ver a sua glória, porque nenhum homem viveria vendo a face de Deus. Mas ele atende em partes o pedido de Moisés. Fala, olha Moisés, vai ali sobre a penha e quando minha glória passar, na fenda da rocha ali, na fenda da penha, eu vou cobrir com a minha mão. Né? E você, quando eu tiver passado, eu vou tirar minha mão e você vai me ver pelas costas. Que bênção, meus amados. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é misericordioso. E Ele tem ali a misericórdia e se agrada do pedido de Moisés e permite que ele veja a sua glória passando pelas costas. Talvez seja um pedido inusitado ou até mesmo um pedido um pouco ousado. Mas o relacionamento de Moisés com Deus era um relacionamento de amizade. Ele tinha um relacionamento de amizade com o Senhor. É por isso que ele faz esse pedido ousado, né? Então, próprio Deus, olha só, quando nós olhamos lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, nós vemos esta promessa para a igreja. A partir do versículo 15, ó, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os tenho chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Que privilégio, meus amados, sermos amigos do Senhor. E ali, naquele momento de comunhão que Moisés teve com Deus, ver a sua glória, ao descer, a sua face é transformada, a sua face resplandece, a sua face ela ilumina. Assim como nós, como cristãos, precisamos resplandecer a face de Cristo. E essa é a diferença que o Espírito Santo faz em nossas vidas, meus amados irmãos e irmãs. Aqueles que buscam a presença de Deus são tomados pelo Espírito para uma vida de comunhão com o Senhor. Uma comunhão independente da situação.
uma comunhão independente do momento, independente da crise que o mundo passa. Sabe por quê? Porque essa comunhão, ela ocorre em Cristo. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 26, diz assim, ó: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Assim como o povo temeu Moisés, cuja face resplandecia, também em nossos dias, muitos do povo não entendem a presença de Deus. Mas isso é compreensível, porque só entende quem desfruta da presença de Deus. E meus irmãos, eu queria finalizar esta aula deixando este texto que está lá na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, para a meditação dos professores, das professoras, dos irmãos e das irmãs, que nos diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, tenhamos a plena convicção de que a presença de Deus, ela faz toda a diferença e que vale a pena servir ao Senhor. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua aula. E é na escola dominical, reunidos na igreja, que todos nós vamos glorificar ao nome do Senhor e buscar a sua presença. Agradeço a todos em nome de Jesus.